Muito bem, moçada. Tudo bem com vocês, gente? Então, na nossa aula de hoje, como eu tinha prometido para vocês, nós vamos estar fazendo a correção de um trabalho de um dos colegas da sala, tá? Nós vamos fazer o passo a passo da correção para ficar certinha a formatação do trabalho do Railson, que foi o primeiro a me encaminhar naquele dia que eu dei a oportunidade para quem quisesse ser aí a nossa cobaia, aquele cujo trabalho vai servir de modelo, de base de correção para todo mundo. O Railson correu, mandou rapidinho para a gente e nós vamos estar fazendo a correção passo a passo com todos vocês nesse momento. Então aproveite a oportunidade e faça o mesmo com o seu trabalho, não tem segredo. Olha, ainda hoje estou recebendo trabalhos fora do modelo da Unipac de Uberaba. Nesta segunda etapa de avaliação, quem me enviar trabalho fora do modelo vai ficar sem correção, tá certo? Eu vou estar no máximo retornando o trabalho, se a gente tiver com prazo de folga para isso, para que a pessoa adeque e passe para o modelo correto. Modelo, gente, está disponível para vocês na pasta do primeiro dia de aula. Ou seja, está lá desde o primeiro dia. É só abrir o arquivo e baixar. Então, eu realmente não entendi de onde que estão surgindo esses modelos Frankenstein que está aparecendo aqui para mim. Tá? Teve gente que, inclusive, teve nota muito ruim em função disso. Porque mesmo dando tempo para poder fazer a adequação, me mandar da forma correta, não mandou. Então lembrem-se, quem faz o trabalho não é o professor, quem faz o trabalho é o aluno. A gente só orienta. Então a aula de hoje é justamente para orientar vocês quanto à formatação, como é que você faz a correção do seu trabalho e também para explicar um pouquinho a respeito da construção do seu referencial teórico. Então vamos lá. De início, tá? Logo de início, o que é que a gente precisa saber? A primeira coisa que a gente tem que ficar ligadinho é para a necessidade de observar a formatação de parágrafos da página. Tá bom? Então a primeira coisa que você vai fazer no seu trabalho é selecioná-lo todo. Ctrl T. Pronto. Trabalho inteirinho selecionado. Você vai vir com a seta do seu mouse aqui no layout de página. Clicar nas margens. Lembrando que o modelo já está com essa configuração. Qual que é a configuração que nós vamos usar aí? Do Railson está certinho. Superior 3 centímetros. Inferior 2 centímetros, esquerda 3 centímetros, direita 2 centímetros. Se no automático do seu computador não tiver essa configuração, você vai vir aqui embaixo, ó, em margens personalizadas e vai digitar essas medidas que eu passei para vocês. Superior 3 centímetros, inferior 2 centímetros, esquerda 3 centímetros, direita 2 centímetros. Depois é só clicar em OK. Viu como é fácil? Já se livrou de um baita problema. Essa é a primeira configuração para que o seu trabalho fique bacana no aspecto visual. Peço perdão, estou meio gripadinho, viu, gente? Nós vamos então voltar para a aba Início. Nessa aba, você vai vir na caixinha Parágrafo, clicar na setinha aqui do lado e onde está escrito Espaçamento, bem na parte de baixo aí, estão vendo? Você vai na caixinha Antes, coloca 0. Depois, coloca 0. O que é que nós acabamos de fazer aqui? Remover aquele espaçamento de pontos, aquele espaço que se abre entre títulos e texto, entre
parágrafos de texto e que desconfigura o seu trabalho. Clicou em OK, removeu totalmente o espaçamento de pontos do seu trabalho. Aí nós vamos lá. Qual é o tamanho da fonte que a gente utiliza? 12. Para muitos eu mandei essa correção. E eu acredito que no modelo ela também esteja equivocada. Fácil demais corrigir. Olha só. Faculdade Presidente Antônio Carlos está certinho. Só que quando você vai para a FUPAC está 11. O que eu pedi para fazer? Passar para a fonte 12. Você vai pegar, seleciona o FUPAC de Uberaba apenas e onde está 11, digita 12, deu Enter, correção feita. Resolvido esse probleminha que muita gente teve. Vamos conferindo os elementos, o nome, o título. Não se esqueça de corrigir como é que está escrito o seu título. Tem gente que errou o título do próprio trabalho. Qual o nome disso, gente? Falta de atenção. Tá? Precisa focar, precisa estar concentrado. Depois nós temos, cidade e data. O 2020 ele tem que estar rente à margem inferior de 2 centímetros. Como que eu faço para verificar isso? Basta clicar no rodapé que você vai ver a linha. Olha só. Ah, professor, mas não está rente aí, porque tem esse espaço aqui. Tá, se você ficar na dúvida se está rente ou não, basta ver se dá para descer mais. Olha só. Então, Enter. Vazou para a parte de baixo. Quer dizer que estava certinho. Deleta o Enter que você acabou de dar. Perfeito? Nome do Railson em letra maiúscula depois. O título. Deixou o orientador em branco. Tá certinho. É isso aí. Definição de orientador e eventual co-orientador é só no semestre que vem. Quando já tiver alguém para orientar o seu TCC. Mais uma vez, cidade e data. Na dúvida, o que faz mesmo? Dá um Enter. Ih, vazou, foi tudo. Beleza, deleta o Enter. Viu como resolveu? Só que olha só, mais uma vez apareceu o probleminha da fonte. Aqui a fonte está 11 e é 12. Então você seleciona somente onde vai passar para a fonte 12. Vem aqui na caixinha, 12, Enter, feito. Ih, professor, vazou para baixo de novo. Sem problema, gente, nada complicado. Um delete de novo. Voltou para onde deveria estar. Railson escrito de forma normal na terceira página. Título, orientador em branco. Aí nós temos o campo de aprovação e a assinatura do professor da disciplina de TCC. Essa assinatura também tem que estar no final da página. Como que faz o test drive? Vamos lá de novo? Enter. Vazou para a página de baixo. Para corrigir e voltar ao normal, deleta e subiu novamente para onde estava. Logo no início, então, da página está a introdução. Lembrando que todos os títulos são em páginas independentes. E o espaço entre o título e o texto é de 2 espaços em branco, 2, que podem ser em espaçamento entre linhas 1, que fica mais bonito, ou espaçamento entre linhas 1,5. Quem escolhe é você, só que a partir do momento que escolheu, tem que adotar em todo o trabalho. Aqui o Jailson no espaço em branco está usando, vamos ver o espaçamento entre linhas dele? 1. Perfeito. Então significa que tem que estar padronizado em todo o trabalho. Aqui está o título, um espaço em branco, 2 espaços em branco. No terceiro começa a redigir o texto. Na introdução foi feita a apresentação do tema de vocês, foi feita a apresentação do projeto. Sobre o que é que vocês vão falar mesmo? Nós falamos várias vezes disso nas nossas aulas via portal. Mas tem gente que ainda fez errado. O que me leva a crer
que tem gente que não está assistindo às aulas. Tem gente que ou simplesmente não aparece, ou está deixando o usuário conectado, mas não está assistindo a aula, está fazendo outra coisa. Porque eu recebi cada aberração que dá medo. Na introdução é feita a apresentação do seu trabalho. Algo que o Railson fez com muita propriedade, a introdução dele ficou muito boa e eu dei feedback para vocês nas correções individuais que mandei para cada um. Então sigam essas orientações. A introdução do Railson passou para a página 5, né? Ela pulou, não ficou em uma página só. Qual é o tamanho? Pode ficar entre 1 e 1,5. Esse é o ideal. Se passou para a página seguinte, o próximo título tem que ir para a página da frente. Próximo título, justificativa. Vamos conferir como é que está o espaçamento entre linhas do Railson aqui? Ó, aqui já está 1,5. Então, o que eu tenho que fazer? Nós vamos vir, selecionar da justificativa até o final do espaço em branco e colocar o espaçamento 1, que fica igual àquele da introdução, como a gente já viu. Justificativa, 1 espaço em branco, 2 espaços em branco. Na terceira, começa a escrever. O que é a justificativa mesmo? É a narrativa a respeito do porquê o seu trabalho é relevante. Qual a contribuição que ele vai trazer para as ciências jurídicas? E é sempre muito importante estar fazendo revisão de ortografia e gramática. Não pode esquecer de ponto ou acento. Prejudica o seu texto e te descredencia na hora que você for procurar um orientador. Ele vai achar, embora o seu trabalho não vá ser reprovado por causa de uma bobagemzinha dessa, o seu convidado a ser orientador pode achar que você é uma pessoa relapsa. Então faça sempre a operação pente fino de ortografia e gramática. Como eu disse, teve gente que errou o próprio título do trabalho. E como copia e cola, errou 3 páginas seguidas. E isso não pode acontecer, porque aí o erro, que era uma bobagem, virou um erro gravíssimo de falta de atenção. A justificativa do Railson também ficou muito boa, e é sempre importante finalizar a justificativa dizendo por que o seu tema é relevante, em que ele vai agregar às ciências jurídicas. Próximo tópico é o problema. Mais uma vez, são 2 espaços em branco. Vamos ver qual é o espaçamento entre linhas aqui? Tá 1. Olha só, aqui já ficou certinho, não vamos precisar corrigir. 1 espaço em branco, 2 espaços em branco. E o problema, que é o quê? Como eu falei várias vezes nas aulas, é uma pergunta. O que é que você vai responder no seu artigo científico no semestre que vem? Você precisa apresentar essa questão de pesquisa. Qual é a questão de pesquisa do Railson? Quais os efeitos da influência do poder religioso no processo eleitoral brasileiro? Simples, direto, objetivo, perfeito. Tá? Para alguns, eu fiz alguns apontamentos em relação ao problema. E olha, gente, que eu ajudei quem precisou, quem a mim recorreu para elaborar esses problemas. Mesmo assim, teve gente que me mandou o problema totalmente distorcido. Até mesmo pessoas que eu ajudei a formular o problema conseguiram errar o problema, conseguiram errar os objetivos. Tem que ter atenção. Prestem atenção naquilo que estão fazendo para a bobagem não acabar prejudicando o desempenho de vocês. Depois do problema, a gente passa para o campo hipótese. O que é a hipótese mesmo? Vamos conferir os espaços em branco? Primeira coisa, eu vou lá, checo, está no espaço simples. Perfeito. Aqui nós temos, então, 1 espaço em branco, 2 espaços em branco. No terceiro começa o texto. Perfeito. A formatação do Railson aqui também. A hipótese é a resposta provisória do seu problema. Quando você for escrever a hipótese, você tem que pensar que está respondendo a sua questão de pesquisa. Só que essa resposta é provisória.
Porque se ela for algo pronto e acabado, você perdeu o seu objeto de pesquisa, o problema não existe mais. Então aqui é hipotético, é como você acha, é nas suas palavras. Nada de fazer citação em qualquer desses campos apresentados até o momento. As citações são feitas lá no referencial teórico, exceto quando uma excepcionalidade justificar, por exemplo, fazer uma citação lá na introdução. Mas isso é uma. Teve gente que construiu tudo com citação. Aí não, citação é no referencial. Também falei isso várias vezes durante as aulas. Depois da hipótese, vem os objetivos. E os objetivos devem refletir o problema. Se vocês olharem bem para o trabalho de vocês, vocês vão perceber que ele parece se repetir. E é isso mesmo que acontece. Aqui nós estamos projetando em cima do seu objeto, em cima da sua problemática. Então, o seu objetivo, vamos conferir o espaçamento. Espaço simples, perfeito, 1, 2. Perdão, gente. Geral, aqui eu acho que está diferente, hein? 1,5. Então, aqui nós vamos lá no geral, seleciona até finalizar o espaçamento em branco, simples. E aí ficou igual, como deveria ser. Compreender a influência do poder religioso no processo eleitoral. Esse é o objetivo geral do Railson. Vocês veem que ele repete o problema. A única coisa que ele fez foi introduzir o verbo compreender e transformar a pergunta do problema em uma ação. Então, compreender essa influência é o que o Railson quer fazer. Nos específicos aqui também a gente vê batendo o olho que o espaçamento entre linhas do espaço em branco não está no padrão. A gente vai lá e corrige para 1. Por quê? Porque 1 foi o padrão que o Railson adotou. Se for 1,5 que você está adotando, é 1,5 em todos. Quais são os específicos? Os específicos são aquelas ações necessárias para concretizar o objetivo geral. Então você vai lá. Perdão, gente. A coisa está feia mesmo. Retomando então, né, depois aí da tosse que me interrompeu, fiz uma pequena pausa aqui para tomar uma aguinha. Os objetivos específicos são as ações que vão ser necessárias para concretizar o objetivo geral. Então, entre eles estão estudar como se caracteriza a influência do poder religioso, analisar o entendimento jurisprudencial a respeito, compreender como o poder religioso pode ser usado para interferir no pleito eleitoral. E muita gente errou nos objetivos, mesmo pessoas que eu já tinha ajudado a fazer os objetivos. Eu realmente não sei o que é que aprontaram. Tá? Precisa estar atento àquilo que a gente fala nas aulas, gente. Referencial teórico, que é o que vocês vão começar a fazer agora. Alguns já finalizaram. Não sei se vocês perceberam, o referencial teórico estava aqui no final da página dos objetivos. E tem que ficar muito atento em relação a isso, gente. É lá no comecinho da página seguinte. Vai dando enter até ficar no começo. Cada título numa página. Depois que finaliza, aí você tem que passar olhando todo o trabalho de novo para ver se não teve qualquer desconfiguração durante o período em que você mexeu nas outras páginas. É um exercício de paciência. No referencial teórico, vocês vão fazer a apresentação dos autores que falam a respeito do seu tema. Ó, só de bater o olho aqui, dá para ver que não está padronizado o espaçamento do Railson. Então, o que a gente faz, que eu já expliquei? Do título até o final do espaço em branco selecionado, mudou para 1, que é o padrão que ele começou a usar lá na introdução. Aí o Railson fez aqui um parágrafo de introdução, depois ele vem e indica o Castro
para falar a respeito de quê? De abuso do poder político, que é um dos objetos que ele vai tratar no trabalho dele. Então ele faz a correta citação do Castro. A gente precisa olhar o modelo, tá certo? Se não tá igual no modelo, tá errado. Como eu tenho falado repetidas vezes, aqui a citação do Railson tá certa. Segundo Castro, entre parênteses o ano de 2020, vírgula, página 10. Tem que ter esse espaço em branco aqui, ó, entre o P ponto e o número. Então, o número não é colado no P. O número é separado. Então, nada de economizar. O Railson continua aqui, ele vem trazendo como fundamento também a Constituição Federal. A Constituição Federal está fazendo a citação dentro de parênteses. Sempre que a citação for dentro de parênteses, o nome do autor vai ser o quê? Maiúsculo. Fora de parêntese, só a primeira letra do sobrenome do autor é maiúscula. Dentro de parênteses, todo o nome é em letra maiúscula. Não tem erro. No referencial teórico, você vai montar como se fosse uma redação com desenvolvimento e considerações finais. Introdução temática, desenvolvimento e considerações finais. Só que você vai fazer isso utilizando o que os autores falam a respeito do seu tema. O texto aqui não é só seu. Aqui é um texto que você constrói com base no que os autores falam a respeito da sua temática. Outra coisa muito importante, ó, Railson cita aqui o Barreiros Neto. Tá? Quando eu tenho um nome dessa natureza, neto, júnior, sobrinho, segundo, significa que o sobrenome é o anterior aqui, ó, Barreiros. E o neto, ou júnior, ou sobrinho, seja lá qual for o complemento, vai junto para indicar de qual deles nós estamos falando. E o Jailson fez corretamente essa citação aqui no final. Como está dentro de parêntese, em letra maiúscula, seguido do ano, espaço, P ponto e a página. Né? Outra coisa importante aqui é que toda vez que você for escrever algo que não tem letra maiúscula no início, significa que essa frase está cortada, havia alguma coisa antes dela. Para indicar isso, nós vamos colocar colchete, 1, 2, 3 pontinho, fechar colchete e abrir o espaço. Só isso. Colchete, 3 pontos, indica que aquela frase não inicia onde você está usando, que tem algo antes. Você está usando um fragmento do texto, belezinha? Outro dado importante nas citações é que quando a citação é recuada, precisa ter um espaço em branco em cima, antes da citação, e um espaço em branco abaixo, depois da citação. Esses espaços, gente, têm que ser feitos todos em 1,5, tá? O Railson fez certinho, olha só. Em branco, 1,5. Só é espaço simples no texto da citação, tá? Só nesse local aqui que eu marquei para vocês que o espaço é simples e a fonte é 10. Nos espaços em branco, a fonte é 12 e o espaçamento entre linhas é 1,5. Outra coisa importante, vamos ver se o Railson acertou no tamanho do recuo. Como que eu faço o recuo? Parágrafo, recuo. Recuo à esquerda, 4 centímetros. Certinho, Railson, isso mesmo. Depois ele vem fazendo mais uma citação aqui do Gonçalves. Optou mais uma vez por fazer entre parênteses. Sempre que a citação é em um trecho com recuo, nós vamos ter
a indicação autoral entre parênteses depois do ponto. E não tem ponto depois do fecha parêntese, tá bom? O ponto é só antes. Quando a citação é feita dentro do texto, se você estiver terminando um parágrafo com citação e ele não for recuado, aí sim tem ponto depois. Mais um parágrafo aqui do Railson. Tá ok, esse não tem uma citação. Ele vai fazendo a narrativa nas palavras dele, com base no que ele entendeu. Depois ele volta a fazer uma citação aqui do Cassirê, apud alvim, né? Apud significa citado por. Vamos contar quantas linhas tem aqui? Na realidade, não tem linhas. Nós vamos ter apenas 2 fragmentos de texto citados pelo Cassirê. Então tá certo, é dentro do parágrafo mesmo. Até 3 linhas a citação fica dentro do parágrafo. Quando eu faço a indicação autoral dentro do parágrafo, o ponto é depois do parêntese. Viram a diferença? Vamos voltar lá na recuada? Na citação recuada, o ponto é antes do parêntese com a indicação de autor. Quando a citação é dentro do próprio parágrafo, em modo normal, nós temos a indicação autoral entre parênteses e depois o ponto final. Tem que ficar atento, senão vai errar mesmo, tá, gente? Tomem cuidado, porque toda vez que o Word marca alguma coisa, ele está te dando uma indicação de que provavelmente tem erro aí, que é para você ficar atento em relação a alguma coisa. Então aqui nós vamos usar a crase, em relação à influência. Mais uma vez marcado, entendê-la. E isso faz parte da dinâmica que eu expliquei para vocês de ter que fazer revisão ortográfica. Comece por fazer a revisão como o próprio Word vai te indicando. Referencial do Railson, como a gente vê aqui, está bem construído, repleto de autores relacionados à temática. Aí eu tenho um erro comum aqui para vocês verem. Olha só, Railson, sob tal premissa é importante mencionar que sua citação começa aqui. Então vamos lá. 1, 2, 3. Não teve erro não, deu certo. Por quê? Porque está entre aspas, finalizando em 3 linhas. Se a gente tivesse mais alguma linha aqui, a coisa complicaria. Tá? Se eu passar, imagine que isso aqui fosse um fragmento de texto. Já já eu volto ao normal. Ó. Colchete, 1, 2, 3, colchete. Deu espaço. O que aconteceu? Deixou de ser 3 linhas e passou a ser 4. 1, 2, 3. A última palavra veio para cá. Aí não poderia. No caso do Railson, não teve o colchete aqui, porque provavelmente é um início de frase. E ele usou a técnica só de converter o A maiúsculo para A minúsculo. Então ficou correta a citação dele aqui também. Olha, mais uma vez marcado pelo Word, tá certo? O que é isso? Excesso de espaço entre palavras. Tira o excesso, acabou. Atentem para as dicas que o Word dá para vocês. Mais uma vez, excesso de espaço. Continuando aqui, uma citação agora do Gomes. Ficou errada, por quê? Porque o ponto é antes. Depois, na citação recuada, não tem ponto. Moleza, né? Não, gente? É só ter um pouquinho de paciência e ir fazendo a correção observando o modelo. E agora você tem essa aula também para te dar essa canja danada. Segundo ele, 2 pontos. Outra coisa que acontece muito é o pessoal dar espaço entre o ponto e a palavra. Esse espaço não existe. Tá? E o Word vai indicando isso para vocês.
Fiquem atentos às marcações, porque elas podem significar algo. Assim como aqui dentro, antes do parênteses, não tem espaço em branco. E esses erros não é porque você não sabe fazer. Tanto que o Railson fez certinho nos anteriores. O que aconteceu aqui? Um ato de desatenção. Toda vez que vocês acharem que terminaram, não, vocês concluíram uma etapa. Volta lá no começo do trabalho e vem olhando tudo de novo para ver se não deixou nada para trás. Aqui deu para ver, ó, que tem um probleminha. Viram? Eu só de olho eu consigo enxergar. Aqueles mais perspicazes veem. Esse espaço aqui em branco em cima da citação está maior que o espaço de baixo. Por que isso aconteceu? Porque a fonte está errada. No espaço em branco a fonte é o quê? 12. Ó, continua menor. Significa que o espaçamento entre linhas está errado também. Por quê? Porque no espaço em branco é 1,5. Façam essa correção, ela é fundamental. Sempre no final vocês têm que colocar alguma pontuação, tá? Indicou o nome do autor, 2 pontos ou vírgula, quando comportar a vírgula. Normalmente é 2 pontos. Fez a citação correta, mas colocou o ponto no lugar errado. O ponto é sempre... Ah, não, aqui está certo. Desculpa, aqui está certo. O ponto na citação recuada é sempre antes dos parênteses. Quando não tiver recuo, o ponto é depois do parênteses. Uma citação de ementa, corretíssimo, olha só. Toda essa parte final tem que ser consignada aqui, porque isso é a indicação autoral da jurisprudência, do julgado que você está citando. E ele vai lá para as referências. Vem sendo discutido e delimitado pela, né, olha só o Word marcando de novo de verdinho. Ademais, olha o verdinho do Word. Vem, tirou o espaço e colocou no lugar certo. Temos mais uma citação aqui. O que ficou faltando nessa citação? Ficou faltando aspas. E aqui nós temos um problema que ela está com 4 linhas. Então, Railson, nesse caso aqui, você vai precisar reescrever para caber nas 3 linhas. Ou então, passar para uma citação recuada. Ó, esse frisa-se que é dispensável. Então, coloca outro ponto importante. Ainda não deu. Tem palavra sobrando aqui ainda. Ó. De-mencionar. Pode arrancar isso fora. Outro ponto importante é sobre a liberdade de expressão. Olha só, resolveu. Seu parágrafo ficou mais enxuto e ficou dentro das 3 linhas a citação, que você fez corretamente aqui antes do texto e fora de parênteses. Isso mesmo, Ailson, é dessa forma, tá? Estamos com espaço em branco entre parágrafos aqui, deleta uma citação do Alexandre de Moraes. Olha só como a gente vai errando sem ver. Depois de vírgula não tem letra maiúscula. Pontuação. Fez correta aqui a citação, mas olha só, sempre tem que passar revisando tudo. O ponto é junto do nome do autor. Depois o ponto, a vírgula, é depois do nome do autor. Espaço, ano. Depois do ano tem o quê? Não é ponto, é vírgula. P. Ponto, espaço 45. E isso, gente, vocês têm que fazer reiteradas vezes. Por quê? Porque a gente sempre erra. Errar é humano. A gente tem que ficar insistindo na correção. Aqui, olha só, a citação é dentro do parágrafo de texto normal. Então, o ponto está no lugar errado. Tira o ponto daqui e o ponto vem para depois dos parênteses. A citação da Rosa Weber agora. Olha só, de novo, um probleminha aqui. Do espaço em branco com fonte menor, passa para 12.
e com espaço entre linhas menor, 1,5. Então, o espaçamento entre linhas, tanto antes como depois de uma citação recuada, é de 1,5. E a fonte, tanto no espaço que vem antes como no espaço que vem depois, é 12, tá certo? Dando continuidade aqui, olha só o P ponto grudado aqui, raiz, espaço. E isso, gente, tem que ir olhando todas as vezes que você fizer a correção e tem que corrigir pelo menos umas 5 vezes. E a gente não corrige 5 vezes seguida, não. Você corrige uma, vai dar uma volta, descansa, depois corrige de novo. Por quê? Porque a gente tende a não enxergar os próprios erros. Precisa dar um tempo para assimilar o que foi feito e voltar corrigindo. Pelos governados por entendido de eleições. Esse aqui eu sugiro você olhar essa palavra específica, tá, Raíssa? Eu vou marcar ela de amarelo aqui para você. Ver se ela tá desse jeitinho mesmo, porque a gente também não muda a citação de autor. Vê se a palavra tá dessa forma lá, se não tiver, corrige. Aqui mais uma vez, a gente tira o ponto daqui, por quê? Porque dentro do próprio parágrafo de texto e passa o ponto final para depois da citação. Correta do Carvalho Júnior. Vamos ver aqui, fonte está errada, a fonte é 12. Agora o espaçamento está certo, é 1,5. Uma citação de recurso ordinário. Olha só, marcou de vermelho, tem coisa errada. Normalmente, faltou uma letra. Aqui mais uma vez, olha os espaços. O Word vai indicando o caminho para correção. Facilita demais se vocês prestarem atenção nas dicas que o programa vai dando. Fez marcação de vermelho, é possibilidade de erro grave. Quando a marcação está em verde, é para você ficar atento e verificar se realmente é daquela forma que você tem que colocar. Vermelho é uma indicação de erro grave, mas nem sempre está errado mesmo. É só questão de verificar. Aqui, por exemplo, Barreto é o nome do autor. Você aproveita, vai lá e dá uma conferida se está escrito da forma correta. Uma citação de artigo da lei de inelegibilidade, ok. Olha só, palavra grafada de vermelho. Estação do Machado, ok. O número aqui tem uma vírgula, suprime a vírgula. Isso que eu fiz aqui no trabalho do Railson, gente, vocês têm que fazer no de vocês. Tá ok? Tem que ir construindo e corrigindo. Metodologia. Muita gente simplesmente copiou e colou o título do trabalho aqui e esqueceu de ver se a redação ficou correta. Se ela fez sentido. Para vários de vocês eu fiz indicação para revisar a metodologia. Parece que o espaçamento aqui também está fora. Vamos conferir. Espaço em branco é 1. Belezinha. Metodologia do Railson aqui está ok. É só pegar a metodologia do modelo e fazer a adequação temática. Cuidado, tá vendo? Olha só, ficou aqui no final da página, provavelmente pelas alterações que eu fui fazendo acima. Dá um enter, ele volta para a página de baixo. De olho aqui nós vemos que tem muito espaço. 2. Vou conferir se agora está com espaçamento simples. Eu acredito que sim, não. A fonte que está menor. Vamos lá de novo, espaço em branco. A fonte é 12. Ok.
Aí nós temos o cronograma, que é só copiar do modelo e trocar os meses. Olha só, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ou então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Vocês escolhem. Tá? Não vou palpitar que não dá isso, não. Referências. Nas referências precisa seguir o modelo. Primeira referência está correta. A segunda também. A terceira, ok. Quarta também. Aí aqui na do Barreto, ó, tá vendo? Já tem uma indicação para correção, tem verde. Por quê? Porque os 2 pontos é colado em São Paulo. Aqui no Eleitorais, o que está faltando? Um espaçamento. Então fiquem atentos a essas marcações, nem sempre está errado. Coleção Saberes. Aí aqui o Brasil é outra citação, nem sei o que preparar aqui, né? Faltou um ponto aqui, coleção Saberes. Não precisa disso aqui, tá? A gente não indica coleção mais. Pronto. Lei complementar, 2 vezes a lei complementar, estabelece as normas. É isso, tem uma sobrando aqui, raios. Vamos apagar. Pronto. Ok, o Castro, ok, o Carvalho, ok. Ok, direito eleitoral, abuso. Título grande, até achei que tinha 2 pontos aqui, mas não é não. Tá? Sempre assim, ó, o título, que é o que vem antes dos 2 pontos, em caso de livro, tá ok? Quando é revista, é o nome da revista que é em negrito. O título é em negrito, o subtítulo não tem negrito. Muito bem, Railson. Trabalho bem feito, bem estruturado. Fica aí a correção completa do trabalho do Railson para servir de inspiração para vocês. Aproveitem e façam as suas correções e qualquer dúvida vão falando comigo. Agora eu realmente peço para que quem não assistiu às aulas, assista. Entre no portal e veja. Preste atenção naquilo que a gente está falando no decorrer da aula. Tá ok? Precisa focar, gente. Tem pessoa ainda fazendo fora do modelo a essa altura do campeonato? Pode de jeito nenhum. Tá? Vamos fazer tudo conforme as regras determinam. Estou marcando de negrito aqui, gente, porque o número integra o nome do recurso. Tá certo? Só isso que ficou faltando de complemento nessas últimas referências aqui do Railson. No mais, tá belezinha, muito bem feito, viu, Railson? Seu trabalho tem tudo para ser um sucesso. E o tema não é dos mais fáceis, não. Mas é bastante interessante e eu acredito que você vai achar material a respeito sem muito problema. Então, vocês estão vendo aí, né, gente? Numeração de todos os processos integra o título do processo. E sempre tem um ponto antes da indicação que vem depois desse número. Beleza? Parabéns, Railson. Espero aí ter contribuído para o aprendizado de vocês, ter facilitado um pouquinho a vida de vocês. E precisando de mim, só entrar em contato que eu tenho o maior prazer de esclarecer as dúvidas. Estamos finalizando aí a nossa aula de substituição prevista no calendário, provavelmente no feriado não foi viável, mas está suprida a carência dessa aula por essa revisão que nós fizemos aqui e correção passo a passo. Valeu pela atenção, gente!